Estamos conversando com Ana Paula Andrade, ela é presidente do Comitê de Trade Marketing da Ampro, Associação de Marketing Promocional. Ana, no primeiro bloco a gente já deu início, inclusive, dessa questão da relação do setor com o trabalho terceirizado, né? Eu queria que você falasse ainda sobre essa linha de pensamento. Essa regulamentação é recente, então a gente, talvez, tudo que for falado aqui seja no ponto de vista mais do futuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas como que o mercado tem se comportado, como que as empresas já estão reagindo em relação à regulamentação do ponto de vista da mão de obra, eles estão mais seguros, eles estão com uma perspectiva maior de contratação, como é que tem sido visto essas questões? Eu acho que existe um sentimento bastante otimista de todos os players, né? A gente teve uma tendência nos últimos anos de internalização de promotores, então empresas que terceirizavam, que eram historicamente, né, maduras em relação à terceirização e que mudaram de ideia. E agora a gente sente um otimismo para que isso volte a crescer. E eu acho que essa segurança, assim, a reforma trouxe para a gente, apesar de estar tudo muito recente, de ter muita polêmica em cima das interpretações, acho que a partir do momento que o país evolui para essa maturidade, os executivos se abrem mais para investimento, né? Falar de mão de obra terceirizada põe em pauta riscos trabalhistas, vínculo, passivos, né? A gente está falando, o Brasil tem uma carga tributária uma das maiores do mundo, né? Então existe sempre muito cuidado nessas decisões. E eu acho que a reforma trouxe para a gente formatos diferentes, então a questão do trabalho home office, a questão do intermitente, a questão das férias, o próprio fato dos processos trabalhistas agora estarem de uma forma muito mais consciente, onde o trabalhador que processa uma empresa, ele tem que estar muito correto naquilo que ele vai processar, né? Senão ele também se torna responsável e muitas vezes ele acaba arcando com todos os custos. A gente sabe que a indústria do processo trabalhista no Brasil era uma coisa absurda. Então essa acho que foi um dos grandes ganhos que a gente teve nessa reforma. Então são várias partezinhas desse quebra-cabeça que deixam o executivo hoje numa decisão muito mais favorável, muito mais segura para contratar dessa forma. Então, tendo certeza que o trabalhador lá na ponta, que é o mais importante dessa história, vai ser preservado, vai ser capacitado, como a gente falou. E por outro lado, a dinâmica em si, tributária e das relações com os sindicatos, acho que o sindicato toma agora uma posição super importante de serviço realmente às empresas e aos funcionários, né? Como realmente deve ser. Então eu acho que a gente está caminhando para um ecossistema muito favorável. Óbvio que ano que vem a gente ainda tem eleições, ainda é um ano, né, confuso. Muito cheio de dúvidas, exato, né? Mas no geral a gente vê o mercado se movimentando de uma forma muito positiva. Acho que abrem possibilidades para setores que não terceirizavam passarem a terceirizar e essa roda voltar a se acomodar. Exato. Ana, falando especificamente desse período de crise que a gente tem vivido, como é que o mercado de trade tem sobrevivido e quais foram as perdas, né? Como é que vocês têm observado essa questão das perdas? Olha, o mercado de trade, ele é muito pouco auditado. Essa é uma das coisas que a gente pretende como Ampro começar a trabalhar, porque realmente é difícil a gente ter números muito certeiros. O último estudo que a gente tem, que é de 2012, a gente teve cerca de 400 mil promotores no Brasil, e desse número uma proporção de 70 internalizados, 30 terceirizados, mais ou menos esse número que a gente está falando. Esse ano a gente estima uma queda de 16% mais ou menos, 15, 16%. Então, e acho que uma estagnação em termos de crescimento de projeto, acho que a grande maioria dos projetos encolheram ao invés de crescer. O famoso fazer mais com menos, acho que foi a maior regra desses últimos 2 anos. E agora, assim, é um mercado que ele está diretamente ligado ao consumo. Né? Então, quando o consumo cai, o nosso mercado sofre também. E agora, com a retomada da economia, tudo indica que a gente vai voltar a acelerar de novo. Acho difícil a gente ter, num curto prazo, um cenário tão fértil como a gente teve em 2010, 2012, quando a gente estava, né, numa situação econômica diferente. Mas acho que o pior já passou. Acho que a gente acredita que o pior já passou, exatamente. Isso é ótimo, né? Ana, falando um pouquinho mais sobre a questão do perfil do trabalhador para esse setor, como é que vocês fazem essa análise, né? Ou seja,
o tempo de experiência, como é que o trabalhador para essa área tem que se preparar? Olha, eu acho que ele é um mercado que a gente consegue absorver profissionais ainda em diferentes níveis. E acho que isso que é bacana, né? Porque você pode ter uma operação de trade, por exemplo, de reposição, que você tem um trabalho ainda bastante operacional, que ele é, entre aspas, mais fácil da gente treinar, da gente incluir uma pessoa, né, um profissional que queira trabalhar nessa área por esse caminho. Depois esse projeto ele evolui para um formato de merchandising, por exemplo, onde esse agente ele é responsável pela marca dentro do ponto de venda. Então existe uma porção de técnicas de merchandising, de técnicas de exposição, que tanto as agências como outros órgãos acabam disponibilizando muitos treinamentos em relação a essa disciplina, que aí a criatividade é o limite. Depois você tem um grupo de projetos que envolvem muita questão de tecnologia. Sim. Então hoje a grande maioria das equipes de trade são capacitadas, eles possuem coletores mobiles, né, que são ferramentas de coleta no celular. Eles são, como eu falei lá no começo, os olhos da empresa no ponto de venda. Então eles trazem um monte de informação através dessas ferramentas para a gente. E essas informações são extremamente valiosas porque é a partir delas que o executivo dentro da indústria toma as decisões e faz essa roda girar. E eu acho que agora a gente está indo para um momento no mercado, o consumo em geral, a forma que as pessoas consumem está mudando radicalmente, né? Mercados como eletroeletrônico, linha branca, a entrada do e-commerce, é um consumidor que já chega num ponto de venda muito mais capacitado do que chegava antes. Então você hoje comprar uma televisão, um computador, você já chega sabendo muito mais. Com então certeza. Esse agente que está no ponto de venda, ele é um agente de experiência, né? Ele é uma pessoa que vai conseguir extrair o que realmente você precisa e vai poder traduzir o benefício que aquela marca tem. Então ele tem que ser um agente quase que teatral, né? Para poder promover, para poder... Eu te dou um motivo para você vir na minha loja e você não comprar na internet, porque aqui você tem algo que na internet você não tem. Então, acho que são diferentes estágios que possibilita uma flexibilidade muito grande desse mercado, desses trabalhadores, né? Que podem, quem quer entrar agora nesse mercado tem total possibilidade né, com comprometimento de entrar e saber que ele tem um caminho longo pela frente nesse mercado com muitas possibilidades. Ana, como é que funciona essa questão desse mercado, né, do ponto de venda e a internet, por exemplo, né? Porque são grandes competidores, né? Sim. Eu acho que tem, assim... Tem quem fale, por exemplo, o fim, né, vai acabar. Eu acho que existe... Eu ouvi muito isso, né? Existe... Eu, particularmente, acompanho a NRF todos os anos, que é um evento que acontece em janeiro em Nova York. E acho que há uns 5 anos atrás a loja física vai morrer, acabou, agora é só e-commerce. E agora eu acho que esse discurso está mudando muito. Eu acho que a loja física nunca teve tão em alta. E é interessante quando a gente vê o fluxo na loja diminuiu, mas o ticket médio aumentou. Então isso significa que as pessoas pesquisam muito mais antes de ir para a loja. Então o online cada vez mais uma ferramenta de busca de conhecimento, de recomendações. E na hora que ele chega no ponto de venda, ele já está muito mais informado e isso faz com que ele aumente o ticket médio. Óbvio que essa análise ela é muito específica para ela é muito diferente dependendo do segmento, né? O alimentar a gente ainda tem um desafio enorme de logística por perecíveis, outros tipos de segmento como eletrônico, já a compra online já ela é muito mais abrangente do que em outros. Mas eu acho que a gente segue, eu sou super contra essa afirmação que o ponto de venda vai acabar, pelo contrário, o brasileiro principalmente precisa desse tete-a-tete, precisa dessa experiência, mas o atendimento no ponto de venda precisa mudar. Né? A gente não pode mais ter as equipes comissionadas da forma que são, porque muitas vezes o ponto de venda é o contrário, você vai para o ponto de venda para tocar o produto e você compra na internet. Então as marcas e os varejistas têm que estar cada vez mais integrados, né? O preço dos produtos, exatamente. Não dá mais para você chegar num ponto de venda e ver que o preço é diferente no site. Né? O consumidor busca um propósito, uma transparência. Com certeza. Então esses times que estão no ponto de venda, a gente precisa
que eles estejam conquistados antes do consumidor. Né? Porque se eu tenho uma equipe que está representando a minha marca no ponto de venda, ela precisa acreditar na minha marca, no meu produto, na minha proposta de valor. Então, a gente precisa fazer com que essas pessoas sejam apaixonadas por aquilo, né? Para que essa transformação do consumo possa acontecer. Né? Então, o básico precisa acontecer muito bem. Então, a reposição, o merchandising, o cuidado com esses profissionais, a inteligência que a gente aporta por trás disso, para a gente poder continuar acompanhando essa evolução do consumo e poder atender o consumidor como ele merece. Tá ótimo, Ana. A gente já encerrou o nosso prazo aqui, o meu tempo já estourou, na verdade. Eu quero mais uma vez te agradecer por nos receber. Sei que você estava super corrida. Não, imagina. Pra gente conseguir marcar essa entrevista, mas foi assim de grande valor pra gente. Viu? Obrigada, muito obrigada. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.